Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Você percebeu o que Jesus acabou de dizer? Ele não disse talvez recompense. Ele não disse se você merecer. Ele disse te recompensará. É uma garantia. Mas há um segredo aqui que a maioria dos cristãos nunca descobriu. Você está pronto para descobrir o que poucos cristãos realmente sabem? Deixe-me contar algo que mudou completamente minha vida. Durante anos eu orei pedindo prosperidade, pedindo bênçãos, pedindo que Deus abrisse as janelas do céu sobre mim. Acordava cedo, jejuava, clamava, chorava diante do altar. Eu fazia tudo o que me ensinaram a fazer. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada mudava. As contas continuavam chegando, o carro continuava quebrando, o ministério mal tinha recursos para pagar as despesas básicas. E o pior de tudo, eu via outras pessoas sendo abençoadas enquanto eu permanecia no mesmo lugar, orando as mesmas orações, esperando o mesmo milagre que nunca chegava. Até que um dia, estudando a palavra em meu quarto às 3 da manhã, algo explodiu dentro de mim. Não foi mais uma revelação comum. Foi como se o Espírito Santo rasgasse o véu e me mostrasse algo tão simples, tão óbvio, que eu não conseguia entender como havia passado tantos anos sem ver. E naquele momento, sentada no chão do meu quarto, com a Bíblia aberta, eu ouvi claramente: Joyce, você está orando errado, você está pedindo o que eu já dei. Aquelas palavras me cortaram como uma espada. Como assim eu estava orando errado? Eu conhecia a Bíblia, eu pregava a palavra, eu ensinava sobre fé. Como eu poderia estar orando errado? Mas então Deus começou a me mostrar algo revolucionário. Algo que está bem ali na Bíblia, mas que a maioria das pessoas simplesmente não consegue ver porque estão ocupadas demais repetindo orações vazias, fórmulas religiosas que não tocam o coração de Deus. Aqui está a verdade brutal que ninguém te conta nas igrejas. A maioria das orações por prosperidade são completamente ignoradas por Deus. E eu sei que isso soa chocante, eu sei que pode parecer heresia para alguns, mas deixe-me mostrar por quê através da própria palavra. Jesus disse algo revolucionário em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Durante anos, eu li esse versículo e pensei que sabia o que ele significava. Jesus está falando sobre ter um tempo devocional privado, sobre não ser hipócrita como os fariseus. E sim, isso faz parte, mas há algo muito mais profundo acontecendo aqui. A palavra secreto aparece 3 vezes nesse único versículo, 3 vezes. Deus não desperdiça palavras. Quando ele repete algo é porque quer ter certeza absoluta que você entendeu. Ele está dizendo, secreto, secreto, secreto. Você captou a mensagem? Mas aqui está o que eu não entendia. Não se trata apenas de orar sozinho em seu quarto. Trata-se de uma postura de coração completamente diferente. Trata-se de entender que quando você ora em secreto, você remove a plateia, remove as opiniões, remove o julgamento, remove o orgulho, remove tudo o que contamina suas motivações. A maioria dos cristãos, e eu fui culpada disso por anos, quer prosperidade para impressionar outros, para postar fotos nas redes sociais, para mostrar o carro novo, a casa nova, as roupas novas, para poder dizer, veja como Deus me abençoou, enquanto secretamente pensam, veja como eu sou especial. Mas Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 é cristalino. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Você ora por prosperidade publicamente, quando você conta para todo mundo que está crendo em Deus por um milagre financeiro, você está sem perceber contaminando sua oração com motivações impuras. Você está buscando validação humana, não provisão divina. E aqui está outra verdade que vai doer. Você não pode mendigar o que é seu por direito de filho. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Você percebeu o tempo verbal? Suprirá. Não,
pode suprir, ou talvez supra se você for bonzinho o suficiente, se orar alto o suficiente, se jejuar tempo o suficiente. Ele disse: suprirá. É uma promessa, é um fato, é uma realidade espiritual já estabelecida. O problema é que nós oramos como mendigos, quando deveríamos orar como filhos. Nós imploramos por migalhas quando temos direito ao banquete completo. Nós pedimos emprestado quando deveríamos estar declarando propriedade. Deixe-me explicar o que aconteceu naquela madrugada no meu quarto. Deus me mostrou que eu estava orando do lugar errado. Eu estava orando da necessidade, em vez de orar da provisão. Eu estava olhando para minha conta bancária vazia e orando: Deus, por favor, me dê dinheiro. Mas Deus estava dizendo: Joyce, pare de olhar para o vazio, olhe para mim, olhe para o que eu já dei. Em 2 Coríntios 9:8 está escrito: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Leia isso de novo, devagar. Toda a graça, sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis. Isso não é linguagem de pobreza, isso não é linguagem de quem sabe um dia, isso é linguagem de abundância total, disponível agora. Mas como acessar isso? Como transformar uma promessa bíblica em realidade bancária? Como fazer a transição do espiritual para o natural? É aqui que a maioria das pessoas tropeça. Elas conhecem os versículos, elas citam as promessas, mas nada acontece. E sabe por quê? Porque elas estão tentando forçar Deus a se mover através de métodos carnais, através de manipulação espiritual, através de barganha religiosa. Deus, se você me der dinheiro, eu vou dizimar mais. Deus, se você me abençoar, eu vou ser generoso. Deus, eu jejuei 21 dias, agora você tem que me responder. Mas Deus não é um garçom cósmico esperando suas ordens. Ele é seu pai. E um bom pai não responde a manipulações, ele responde a relacionamento genuíno, a confiança real, a fé autêntica. Jesus nos mostrou isso repetidamente. Ele se retirava para lugares desertos para orar. Lucas 5,16 diz: Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Por quê? Porque quando você está sozinho com Deus, verdadeiramente sozinho, não há máscaras, não há performance, não há plateia para impressionar. É apenas você e Ele. E é nesse lugar secreto que Deus pode realmente falar com você. É nesse lugar que Ele pode mostrar os bloqueios em seu coração que impedem o fluxo de suas bênçãos. É nesse lugar que você pode ser completamente honesto sobre suas motivações, seus medos, sua incredulidade. Porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas não é próspera não porque Deus está retendo bênçãos, mas porque elas mesmas estão bloqueando o fluxo através de incredulidade, amargura, falta de perdão, orgulho, ou simplesmente porque estão orando as orações erradas. Quando parei de pedir e comecei a declarar em secreto, tudo mudou. Quando parei de mendigar e comecei a possuir minha herança através da fé, os céus se abriram. Quando mudei meu vocabulário de Deus, por favor, me dê, para Pai, eu recebo agora o que já providenciaste para mim, a realidade ao meu redor começou a mudar. Marcos 11:24 destrói qualquer argumento contrário. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Preste atenção cuidadosa aqui. Jesus não disse, crede que talvez recebereis, se for da vontade de Deus. Ele disse, crede que o recebereis. E então adicionou, e tê-lo-eis. Isso é tempo presente. É uma realidade espiritual já estabelecida que precisa apenas ser manifestada no natural através da fé. Mas aqui está onde 99% dos cristãos fracassam completamente. Eles querem ver primeiro para depois crer. Eles dizem, quando eu vir o dinheiro na conta, então vou crer que Deus me abençoou. Mas fé é exatamente o oposto disso. Hebreus 11:1 não é poesia bonita, é um princípio espiritual inabalável. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é esperar até ver. Fé é ter a certeza antes de ver.
Fé é a evidência de coisas que ainda não são visíveis aos olhos naturais. E é por isso que orar em secreto é tão poderoso, porque no secreto você não tem ninguém para validar sua fé. Ou você realmente crê, ou você não crê. Simples assim. Deixe-me ser brutalmente honesta com você. A impaciência é o assassino número 1 da prosperidade. Quando você ora em secreto, algo sobrenatural acontece nos bastidores da sua vida. Deus começa a mover peças, começa a preparar bênçãos, começa a abrir portas. Mas se você ficar correndo por aí gritando, estou orando por prosperidade, estou crendo em Deus por um milagre, você contamina o processo inteiro. Provérbios 13:11 é cristalino. A riqueza conseguida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. O trabalho secreto produz recompensa pública. Sempre foi assim, sempre será assim. Deus não mudou, seus princípios não mudaram. O que precisa mudar é você. Quer saber quando minha vida financeira realmente virou? Não foi quando preguei o sermão mais poderoso, não foi quando o ministério cresceu, não foi quando as pessoas começaram a me reconhecer, foi quando parei de contar para os outros as minhas orações por prosperidade e comecei a simplesmente viver como filha do rei. Em secreto, no meu quarto, de manhã cedo, eu comecei a declarar coisas diferentes. Não eram mais súplicas desesperadas, eram declarações de identidade, eram proclamações de herança, eram confissões de fé baseadas na palavra inabalável de Deus. E ninguém via, ninguém sabia. Meu marido não sabia, meus filhos não sabiam, a igreja não sabia, mas Deus sabia. E isso era tudo o que importava. Malatias 3:10 não é uma sugestão gentil, é um desafio direto de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deus está literalmente dizendo, me teste, me prove, veja se eu não sou fiel. Que outro versículo na Bíblia inteira Deus nos convida a testá-lo? Nenhum, só aqui, porque Ele está tão confiante em sua capacidade e desejo de nos abençoar, que Ele diz, vá em frente, me teste nesta área. Mas aqui está onde 99% dos cristãos fracassam completamente. Eles querem ver primeiro, para depois crer. Eles dizem, quando eu vir o dinheiro na conta, então vou crer que Deus me abençoou. Mas fé é exatamente o oposto disso. Não vai adiantar nada você dizer, estou proclamando prosperidade, mas no seu coração eu tenho certeza de que isso não vai acontecer para mim. Agora, depois de tudo isso, deixe-me compartilhar com você a oração secreta que Deus me deu naquela madrugada. A oração que transformou tudo. A oração que não é sobre pedir, mas sobre possuir. Não é sobre mendigar, mas sobre declarar. Não é sobre esperar, mas sobre receber. Esta é a oração que mudou minha vida. Pai Celestial, eu venho diante de Ti não como mendiga, mas como filha. Não com mãos vazias de esperança, mas com mãos cheias de fé. Eu declaro agora, nesse momento, nesse lugar secreto onde só Tu me vês, que eu recebo a plenitude da prosperidade que já providenciaste para mim através do sacrifício de Jesus Cristo. Segundo tuas próprias palavras em 2 Coríntios 8:9, Jesus se fez pobre para que através da sua pobreza eu me tornasse rica. Eu aceito essa verdade, eu me aproprio dessa realidade. Eu declaro que isso é meu, agora. Não porque eu mereça, não porque eu seja perfeita, mas porque tu és fiel às tuas promessas, e tu prometeste em Filipenses 4:19 suprir todas as minhas necessidades, segundo tuas riquezas na glória. Pai, eu não olho mais para minha conta bancária como medida da tua provisão, eu olho para ti. Eu não ouço mais a voz do medo me dizendo que não há suficiente. Eu ouço tua voz dizendo que em ti há mais do que suficiente. Eu recebo agora sabedoria para administrar o que vem. Eu recebo agora disciplina para honrar o que recebi. Eu recebo agora generosidade para ser canal de bênção para outros, porque a prosperidade não é apenas para mim,
é para fluir através de mim. E eu te agradeço, Pai, porque mesmo antes de ver qualquer evidência natural, eu sei no meu espírito que está feito. Eu sei que tu já estás movendo. Eu sei que a resposta já está a caminho, porque tu vês em secreto e tu me recompensarás. Em nome de Jesus. Amém. Esta não é uma fórmula mágica, não é um mantra para repetir mecanicamente. É uma declaração de fé baseada na palavra de Deus que precisa vir de um coração que realmente crê. E aqui está a parte crucial. Depois de fazer essa oração, você precisa agir como alguém que já recebeu. Você precisa começar a tomar decisões de alguém próspero, mesmo quando sua situação ainda não mudou. Você precisa ser generoso no pouco. Você precisa honrar seus dízimos, mesmo quando parece impossível. Você precisa semear, mesmo que a terra pareça árida. Porque Tiago 2,17 nos lembra: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé sem ação é apenas esperança. E esperança é maravilhosa, mas não move montanhas. Fé que age, essa sim, move montanhas, abre mares, derruba muros e libera prosperidade. Jesus encerrou Mateus 6,6 com uma promessa inabalável: e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Não é, talvez recompense se você for bonzinho. Não é que recompensará algum dia no futuro distante. É te recompensará. Presente, certo, garantido. Então, aqui está a minha pergunta final para você. Você está pronto para parar de fazer show religioso e começar a fazer fé de verdade? Você está pronto para entrar no seu quarto, fechar a porta e ter uma conversa real com o seu Pai Celestial? Você está pronto para parar de pedir e começar a possuir sua herança? Porque quando você faz isso, quando você realmente ora em secreto, com fé genuína, não baseada em emoções ou expectativas humanas, mas fundamentada na palavra inabalável de Deus, não há força no inferno que possa impedir sua prosperidade. Deus vê, Deus sabe e Deus recompensa. Agora, vá para o seu quarto, feche a porta, desligue o telefone e deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 1,12. Sua prosperidade não está em algum lugar distante no futuro. Ela já foi estabelecida nos lugares celestiais. Você só precisa trazer do espiritual para o natural através da oração secreta de fé. E quando você menos esperar, quando você estiver firmemente plantado nesse lugar de confiança secreta em Deus, você vai olhar ao redor e perceber: tudo mudou. Não porque você forçou, não porque você manipulou, mas porque você finalmente entendeu como funciona o reino de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Esse sempre foi o plano dele. Agora é hora de você entrar nesse plano através da oração secreta da prosperidade.